Sabe aquele livro com gente de verdade, que você fica um pouco com raiva, um pouco amando, assim, o livro inteiro? É esse. O livro de hoje é esse aqui, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que conta a história basicamente de 3 personagens. 3 são os personagens centrais e tudo gira em torno deles. Tem o Dr. Juvenal Urbino, a Fermina Daza e o Florentino Ariza. A história começa com o Juvenal Urbino e a Fermina Daza já idosos, já com 80 e poucos anos. Eles já estão casados há mais de 50 anos, né? Mostra um pouco da rotina deles. E o Juvenal Urbino morre. Isso não é um spoiler, isso acontece acho que no primeiro capítulo. Esse é um gancho, né? O gatilho para que toda a história aconteça. A partir dessa morte do Juvenal Urbino, a gente conhece o Florentino Ariza, que aparece ali no enterro, vira pra Fermina Daza e fala: eu ainda estou aqui para cumprir o que te prometi há 50 anos atrás, o amor eterno, eu estou puro e casto para você. E aí, depois desse choque, a gente passa o livro inteiro conhecendo toda essa história do Florentino, da Fermina, do Juvenal Urbino, que acabou de morrer, entender como 50, 60 anos se passaram até esse reencontro lá nesse velório. Esse livro foi escrito em 1985 e é a primeira coisa do Gabriel Garcia Marques que eu leio, e não restam dúvidas de que esse é um dos maiores escritores do mundo. Ele tem uma escrita muito interessante que dá vontade de você ficar lendo sempre, 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 conhecendo melhor aqueles personagens tão bem elaborados, tão complexos e por isso mesmo tão humanos, né? E é um livro que faz a gente pensar um pouco sobre o que é o amor e até onde ele vai, né? E o que a gente pensa dele, né? A gente vê nesse livro amores um pouco doentios e isso é bom, isso é ruim, isso aprisiona uma pessoa, né? Como é que é isso, né? Porque como eu disse no começo do vídeo e que tá logo no começo do livro, é um amor de 60 anos, 50 e tantos anos que espera, que aguarda, ou não, talvez, né? A gente vai conhecendo melhor o Florentino ao longo do livro. E aliás, essa é uma das características do Florentino que me dá um pouquinho de raiva. O Florentino é um personagem que às vezes você ama, às vezes você odeia, porque ele jura esse amor eterno, é um cara super persistente, um cara que corre atrás desse amor, e às vezes você tem vontade de dar uns supapos nele e fala: querido, você não tá vendo que ela não quer? Fica quietinho, para de perturbar a moça, vai cuidar da tua vida, segue em frente. Só que de certa forma ele tá preso nesse relacionamento, mas ele segue em frente, né? A gente vai vendo ao longo do livro que ele vive a vida dele, né? Ele faz coisas e ele vive a vida dele, embora ele esteja aprisionado numa ideia, né? Numa coisa que ele idealizou. E com o passar da história do livro, na verdade logo no início, com a morte do Juvenal Urbino, a gente vai lidando, né? A gente vai tendo que perceber e enfrentar essa questão de como a vida é ordinária, né? De como a nossa vida é uma coisa tão simples, né? Tão simples de se chegar, tão simples de se sair dela, e como durante a vida a gente vai criando umas complicações, umas emoções e umas coisas. Às vezes a gente tem grandes vidas e grandes histórias e morre de uma maneira tão banal, porque morrer é muito fácil, né? Então é um livro que traz também esses questionamentos, como um livro que trata de seres humanos, um livro que trata de histórias que poderiam ser tão próximas da gente. Eu acho que um pouco romanceadas, um pouco exageradas, mas pode ser que você conheça pessoas que viveram situações semelhantes. Como é um livro assim, é um livro que a gente consegue ver uma série de situações que fazem a gente refletir, né? E tem várias frases. Eu tenho meu caderninho de trechos, né, de livros, que eu enchi de coisas desse livro, porque traz vários questionamentos, e como os personagens eles vão envelhecendo ao longo do livro, né, você vai também refletindo com eles sobre essa questão da vida que passa tão rápido, e quando a gente vê, já foi, quando a gente vê, a gente já tá com certa idade, o que a gente realizou, o que a gente não realizou, sabe? Você fica tipo: caraca, é verdade, tipo, é assim mesmo, né? E eu li esse livro por um motivo muito nobre, porque se tudo der certo, na verdade já está tudo marcado, então só não vai dar certo se acontecer uma catástrofe.
tudo dando certo, eu viajo para Cartagena das Índias no fim de novembro. E pra quem não sabe, esse foi o lugar, é na Colômbia, e foi o lugar onde o Gabriel Garcia Marques passou a maior parte da vida dele. Ele foi pra lá com 21 anos pra estudar, ficou lá basicamente a vida inteira, trabalhou nos jornais de lá e tudo mais. E ele já disse em muitas entrevistas que Cartagena tá em... Todo o livro dele tem um pouquinho dessa cidade, sabe? E eu fiquei lendo, tentando imaginar. Eu não sei se era melhor ter lido depois que eu voltasse ou se é melhor ter lido antes. Mas todo livro tem um pouquinho e dizem os especialistas que O Amor nos Tempos do Cólera é o que mais fala de Cartagena, é o que mais tem alusões à cidade, a lugares, né, e tal. Existe até um roteiro lá que eu vou pesquisar depois. Parece que tem um roteiro na Colômbia, né, em Cartagena, que vai por todas essas paisagens que transitam na obra do Gabriel Garcia Marques, o que inclui O Amor nos Tempos do Cólera. E foi muito legal, ele faz menção à cidade em alguns momentos, mas no geral é uma outra cidade, não sei se fictícia ou não, é um outro povoado, mas que as cores de Cartagena, o jeito, o estilo de vida de Cartagena tá ali um pouco, então eu li pensando nisso, sabe? Pensando nesses lugares por onde talvez eu passe. E queria conhecer melhor o Garcia Marques, que eu não conhecia, né? Assim, conhecia da vida, mas não tinha lido nada ainda. Então é isso, esse é o vídeo dessa semana, a gente conheceu um pouco mais do Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu tentei contar um pouquinho a história aqui, sem contar muitos spoilers, porque é uma história de muito flashback, né? Ela começa no fim e ela vai a partir de flashbacks e tal. Tentei contar sem dar spoiler, e se vocês quiserem saber mais alguns detalhes sobre o livro, me pergunta que eu passo no privado e tal, ou nos comentários aqui. Tá bom? Então é isso, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal que é super importante, pode dar dicas de livros, dicas de filmes, dicas de séries, que tipo de vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. Então é isso, muito obrigada e até semana que vem.